Tô pronta para começar? I want to welcome everybody once again. Gostaria de dar as boas-vindas novamente a todos e todas. Let's start with a word of prayer. Vamos começar com uma palavra de oração. Dear God, Querido Deus, we thank you once again for this opportunity, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade, for we can be here together de que possamos estar aqui juntos to study and learn from you. para estudar e aprender de Ti. We ask you that you guide us Te pedimos que o Senhor nos guie and to pour your Holy Spirit upon us. e que derrame sobre nós o Teu Santo Espírito. Be with us in this hour. Esteja conosco nesta hora. We ask in Jesus' name, amen. Pedimos no nome de Jesus, amém. So today I have two presentations. Hoje eu tenho duas apresentações. And we will be talking about Project 2025. E vamos estar falando sobre o projeto 2025. I know many of us are not from the United States. Sorry. I know many of us are not from the United States. Eu sei que muitos de nós não somos dos Estados Unidos. And I know that the language of politics E sei que a linguagem da política, can be a little hard sometimes to understand. de vez em quando, pode ser difícil de entender. So my goal today Então, o meu objetivo hoje is to explain this in very simple language, é explicar isso em uma linguagem muito simples, so we can all understand what the project is about. para que todos possamos entender sobre o que é esse projeto. I know that we already had in the past Eu sei que já no passado tivemos aula sobre isso, some presentations about the project 2025, algumas apresentações sobre esse projeto 2025, but as far as I recall, mas do que eu me lembro, it was before 2025. isso se deu antes de 2025. So we are already in 2026, Agora a gente já está em 2026 and we know for sure that a lot has happened. e sabemos com certeza que muito já aconteceu. So I'm going to base what I say on two main sources. Então, hoje eu vou basear o que eu estou dizendo em duas fontes principais. The first is the Project 2025 Policy Book, A primeira é o livro das políticas do Projeto 2025. I don't know how to use it. So the first one A primeira, então, is called se chama Mandate for Leadership, Mandato à Liderança. My handwriting is not always this ugly. Sorry. Ela tem dificuldade para escrever assim. So Mandate for Leadership, O Mandato à Liderança. the Conservative Promise. A Promessa Conservadora. And this was written by a group of conservative organizations in the US. Isso foi escrito por grupos conservadores nos Estados Unidos, Led by a think tank que foram liderados por um think tank called the Heritage Foundation. que se chamava The Heritage Foundation, a Fundação da Herança. Does everyone know what a think tank is? Todo mundo sabe Just o que é um think raise your tank? hands if you don't know. Levanta a mão se vocês não sabem o que é um think tank. Think tank. Think tank. É, quem não sabe. Okay, so a think tank Um think tank is an organization of experts, é uma organização de especialistas, researchers, economists, pesquisadores, economistas, policy analysts, lawyers, etc., analistas políticos, advogados, etc., that studies important issues que estudam temas importantes and produce reports e que então produzem resumos, relatórios and recommendations to influence e recomendações que vão influenciar public policy and opinion. as políticas públicas e opiniões públicas. It's similar to a lab of ideas. É similar a um laboratório de ideias.
So that's what a think tank is. Isso é um think tank. The second source that I'm going to use E a segunda fonte que eu vou usar is a recent book by the journalist, é um livro recente de um jornalista, and his name is David A. Graham. e o seu nome é David A. Graham. The book is called The Project, E o livro se chama O Projeto, The Project. How Project 2025 Como o Projeto 2025 is Reshaping America. está remoldando a América. Está moldando a América. So, David is a journalist Então, o David é um jornalista and a staff writer at The Atlantic. e também um escritor que trabalha no Atlantic. The Atlantic is a prominent American magazine of news and opinion. The Atlantic é uma revista importante sobre notícias e opiniões nos Estados Unidos. And David is known for writing about politics, E David é conhecido por escrever sobre política, religion, and American culture. também sobre religião e cultura americana. I will also mention a few short articles Também vou mencionar alguns pequenos artigos that help us see que nos ajudam a ver how these ideas como essas ideias are already affecting real people. já estão afetando as pessoas reais. And talking a little bit about his book, Falando um pouco sobre seu livro, in his book, he provides a critical analysis em seu livro ele provê análise crítica of Project 2025 do projeto 2025 and how it differs from earlier conservative blueprints e como isso difere de impressos dos antigos conservadores, like Reagan's mandate for leadership. como, por exemplo, o mandato à liderança de Reagan. So we're going to start with an overview of Project 2025. Então, nós vamos começar com uma visão geral do projeto 2025. Curtis? Yeah. About Graham. Reagan. In his book, O Curtis, David Graham, yes. Sorry. His question, he asked me to repeat about what I said about Reagan. o Curtis pediu para ela repetir o que ele disse sobre Reagan. So in the book, The Project, No livro O Projeto, Graham talks about esse jornalista fala the differences between conservative blueprints like Reagan's sobre impressos de conservadores antigos, like Reagan's, como, por exemplo, o de Reagan, how it differs from the current one. como eles são diferentes desse projeto 2025. Yes. So we're going to start with an overview Então, vamos começar com uma visão geral of what is Project 2025. sobre o que é o projeto 2025. So Project 2025 is a political plan Então, o projeto 2025 é um plano político created by more than 50 conservative organizations criado por mais de 50 organizações políticas conservadoras in the United States nos Estados Unidos to prepare for a very conservative president and government. para se prepararem para um presidente muito conservador no governo. It's not just one book, Não é somente um livro, it is a whole project é todo um projeto, with several parts. com muitas partes. And the leaders behind Project 2025 E os líderes que estão por trás desse projeto 2025 describe it this way. o descrevem assim. And for the translators, I'll be using my first quote.
This is from one of the chapters in Mandate for Leadership. Essa citação que eu vou ler agora está em um dos capítulos de O Mandato para a Liderança. And it says the following. Diz o seguinte: The 2025 Presidential Transition Project is the conservative movement's unified effort to be ready for the next conservative administration to govern at 12 noon, January 20, 2025. O projeto de transição presidencial 2025 é o esforço unificado do movimento conservador para estar pronto para a próxima administração conservadora governar ao meio-dia do dia 20 de janeiro de 2025. Indeed, one set of eyes reading these passages will be those of the 47th President of the United States. De fato, um dos pares de olhos que lerão essas passagens serão os do 47º Presidente dos Estados Unidos. And we hope every other reader will join in making the incoming administration a success. E esperamos que todos os outros leitores se juntem a nós para tornar a próxima administração um sucesso. Second quote. A segunda citação, They continue on the same chapter. que vai na continuação desse mesmo capítulo. History teaches that a president's power to implement an agenda A história ensina que o poder de um presidente para implementar uma agenda is at its apex during the administration's opening days. está no auge durante os primeiros dias do governo. To execute requires a well-conceived, coordinated, unified plan Para executá-la é necessário um plano bem concebido, coordenado e unificado, and a trained and committed cadre of personnel to implement it. além de uma equipe treinada e comprometida para implementá-lo. In recent election cycles, Nos últimos ciclos eleitorais, presidential candidates normally began transition planning os candidatos à presidência normalmente começavam a planejar a transição in the late spring of election year, no final da primavera do ano eleitoral or even after the party's nomination was secured. ou mesmo após a indicação do partido ter sido garantida. That is too late. Isso é tarde demais. For conservatives to have a fighting chance, É tarde demais para que os conservadores tenham uma chance to take on the administrative state de enfrentar o Estado administrativo and reform our federal government. e reformar o nosso governo federal. The work must start now. O trabalho deve começar agora. The entirety of this effort Todo esse esforço is to support the next conservative president, visa apoiar o próximo presidente, whoever he or she may be. seja quem ele for. It's very important to note É importante notar, that when they say the work must start now, quando eles dizem que o trabalho deve começar agora, Mandate for Leadership o mandato para a liderança was published in 2023. foi publicado em 2023. So, according to what they're saying here, Então, de acordo com o que eles estão dizendo aqui, in order not to be too late, para não ser tarde demais, they started preparing in advance this time. eles começaram a preparar com antecedência. Cesar, did you have a question? César tem uma pergunta. Is there any line or sentence about trying to establish Donald Trump forever in the Oval Office? Existe alguma sentença, alguma frase dizendo que Can you- querem estabelecer Donald Trump para sempre? Can you say again, shorter sentence for the translator? And speak louder, please. Okay.
the writers of the book, Os escritores do livro they have tried to put in words tentaram colocar em palavras the fact that they want Donald Trump to rule forever. o fato de que gostariam de Donald Trump no trono para sempre. Okay. That's a question just. É somente uma pergunta. I'm gonna be very honest. Eu vou ser bem honesta. I haven't read the whole book. Eu não li o livro inteiro. It's over like around 900 pages. É por volta de 900 páginas. So I'm not sure if Então- there is something very specific like that. Então não tenho certeza se tem algo tão específico assim. But as we're going to see, Mas como vamos perceber, there are some things that they want to accomplish tem algumas coisas que eles querem conquistar, that I would say que eu diria could open the way or prepare the way for that to happen. que poderiam abrir o caminho para isso acontecer. Good? Okay, so as I said, Então, como eu disse, this mandate for leadership was published in 2023, esse mandato para liderança foi publicado em 2023, which is different from previous mandate for leaderships. e que é diferente de outros mandatos para liderança prévios. They wanted to be ready for the next president. Eles queriam estar presentes para o próximo presidente, They wanted to be preparados, ready. Yeah. And they were. e eles estavam. So the heart of the project, O centro desse projeto, o coração do projeto, as I said, is a 900-page book, como eu disse, é um livro de 900 páginas, which is this mandate for leadership. que é esse mandato para a liderança, And this book gives detailed instructions, e esse livro dá instruções detalhadas, agency by agency, de agência por agência, for how a new conservative president de como um novo presidente conservador should change almost every department deveria mudar quase todos os departamentos of the US federal government. do governo federal dos Estados Unidos. In another chapter of the book, Em outro capítulo do livro, it's in the acknowledgments of the mandate, que é nos reconhecimentos do mandato, they describe it as, eles o descrevem como this is not on the notes, okay? A collective effort um esforço coletivo of hundreds of volunteers de centenas de voluntários who have banded together que se juntaram in the spirit of advancing no espírito de avançar positive change for America. em mudanças positivas para os Estados Unidos. David Graham, the journalist, O jornalista David Graham describes it as a nearly 1,000-page document descreve isso em quase num documento de quase 1000 páginas. and the intellectual blueprint. Como é? Blueprint? Blueprint é a planta, é como um modelo planta. Num modelo coletivo, In the intellectual blueprint num modelo intelectual coletivo for Donald Trump's second administration. para a segunda administração, o segundo governo de Donald Trump. So we will be using a lot the word blueprint. A gente vai estar usando muito essa palavra blueprint So to make it clear, para deixar claro, when we say blueprint, quando falamos de blueprint ou de algum plano, think of a house plan. pense numa planta de uma casa. The idea is that Project 2025 A ideia do projeto 2025 is the plan for how to rebuild é uma planta através da qual nós reconstruímos the US government o governo dos Estados Unidos in a very specific, de uma forma muito específica very conservative way. e conservadora. So the authors of the project
Os autores do projeto say it's built on 4 pillars. dizem que ele está construído em 4 pilares. So a pillar is like in a building, Um pilar é como se fosse de um edifício. it's the main support. É o principal apoio. And the 4 pillars, E os 4 pilares, in very simple language, de uma forma muito simples de dizer, are the following. estão evoluindo. Are the following. São as seguintes. São as seguintes. Ok. The first one is the book. A primeira é o livro, I'm going to just put it, Mandate for Leadership, ML. Mandato à Liderança. And this book gives a consensus view, E esse livro dá uma visão consensual, so that means a shared view, ou seja, uma visão compartilhada of how each federal agency de como cada agência federal should be run. deveria ser levada. And where there is disagreement, E onde há um desentendimento, where the authors do not agree with each other, quando os autores não concordam um com o outro, they present options eles apresentam opções for the president to choose. para que o presidente possa escolher. Curtis? Curtis tem uma pergunta. When you say federal agency, what is that? Quando você fala de agências federais, a que você se refere? So, a few of them that we can mention: O que podemos mencionar, Department of Justice, o Departamento de Justiça, Homeland Security, de Lar e Segurança, Education, de Educação, all those areas of the government. todas essas áreas do governo. Do all those sit in the executive branch? Todas elas estão citadas no projeto? No ramo executivo. Do all those sit in the executive branch? Ah, tá. Todas elas têm a ver com a rama executiva? As far as I remember, no. Do que eu me lembro, não. So, pillar number 2 O segundo pilar is a large personnel database é uma grande base de dados pessoal that is similar to a LinkedIn. que é similar ao LinkedIn. So, this is a list of people Essa é uma lista de pessoas who are loyal conservatives que são conservadores leais, who want to work in the government. que gostariam de trabalhar no governo. So, these people can build online profiles Então essas pessoas, elas podem construir perfis online and Project 2025 partners e parceiros do projeto 2025 can recommend them. podem recomendá-las. These recommendations are meant to be given Essas recomendações têm que se dar to the president's team da estima do presidente to speed up hiring. para acelerar A contratação. a contratação. Pillar number 3 E o pilar número 3 is called the Presidential Administration Academy. se chama a Academia da Administração Presidencial. I'm just going to put here the academy. Então vou colocar aqui a academia. So, this is an online school Isso é uma escola online to train future appointees. para treinar os próximos candidatos It explains how the US government works e explica como o governo dos Estados Unidos funciona and how conservative staff should behave inside it. e como os servidores públicos deveriam se comportar dentro dele. And pillar number 4 E o pilar de número 4 is something they call the playbook. e algo que eles chamam de playbook So, ou the manual de playbook is estratégias.
The playbook is a set of secret transition plans Ele é um conjunto de planos secretos de transição and draft executive orders e eles rascunham ordens executivas. so that on the very first day, Então, desde o início, desde o primeiro dia, right after the words, "So help me God" in the oath, após as palavras de então Deus me ajude nesse trabalho, in the oath, no juramento, no juramento, teams can immediately start changing agencies. as equipes possam imediatamente começar a mudar as agências. And I don't remember exactly the number, E eu não me lembro exatamente do número, but I think most of us here remember mas eu acredito que a maioria de nós aqui vai lembrar that in the first months or even weeks of government, de que nos primeiros meses ou até mesmo nas primeiras semanas de governo, the government had a lot of executive orders in place. houve muitas ordens executivas que tiveram lugar. And a BBC summary E o resumo da BBC described Project 2025 descreveu o projeto 2025 as the right-wing wish list descreveu como a lista de desejos da direita for Trump's second term. para o segundo termo, a segunda regência de Trump. And they outlined these 4 broad goals E eles colocaram eles delinearam for broad goals, like wide esses goals, amplos objetivos for Project 2025. para o projeto 2025. So, restore the family Restaurar a família as the center of American life, como o centro da vida americana, dismantle the administrative state, desmantelar o Estado administrativo, and so that means the permanent federal bureaucracy, ou seja, a burocracia permanente federal, defend national borders, defender as fronteiras nacionais, no, borders, and so the national borders and sovereignty, e também a soberania nacional, and secure what they call e assegurar o que eles chamam God-given individual rights. os direitos individuais dados por Deus. So, how did the project appear? How did it start? E como então esse projeto apareceu, começou? We have mentioned Reagan before. Nós já mencionamos Reagan. So, in the early 1980s, No começo da década de 1980, the Heritage Foundation a Fundação Heritage had great success with its original mandate for leadership. teve muito sucesso com o mandato e liderança original. So I'm going to repeat the last part. In the early 1980s, No início dos 1980, the Heritage Foundation a Fundação Heritage had great success teve grande sucesso with its original mandate for leadership com seu mandato para a liderança original, under President Ronald Reagan. sob o presidente Ronald Reagan. In the section, the chapter, A Note on Project 2025, E
No capítulo Uma Nota sobre o Projeto 2025, Paul Dance, Paul Dance, the director of Project 2025, o diretor do Projeto 2025, says the following, diz o seguinte, and this is quote number 3 isso é o número 3. for the translators. Ah, In the winter of 1980, no inverno de 1980, the fledgling Heritage Foundation a recém-criada Heritage Foundation handed to President-elect Ronald Reagan entregou ao presidente eleito Ronald Reagan the inaugural mandate for leadership. o mandato para a liderança inaugural. This collective work by conservative Esse, thought tra- leaders esse trabalho coletivo de líderes conservadores in former government hands, e ex-funcionários do governo, most of whom were not part of Heritage, a maioria dos quais não fazia parte da Heritage, set out policy prescriptions, estabeleceu recomendações políticas, agency by agency, agência por agência, for the incoming president. para o novo presidente. The book literally put the conservative movement O livro literalmente colocou o movimento conservador and Reagan e Reagan on the same page. na mesma página. And the revolution that followed E a revolução que se seguiu might never have been talvez nunca tivesse acontecido save for this band of committed and volunteer activists. não fosse por esse grupo de ativistas comprometidos e voluntários. With this volume, Com esse volume, this is now the new Project 2025. que não é esse It is. projeto The- 2025. The new volume is this new Project 2025. Ah, ok. Esse novo volume é esse projeto 2025. They say, we have gone back to the future and then some. Eles dizem, voltamos ao futuro e muito mais. So when they say gone back to the future, Então, quando eles dizem que voltaram ao futuro, I think a lot of us think about the movie. muitos de nós podemos pensar no filme. But when we say gone back to the future, Mas quando falamos voltar ao futuro, it often means muitas vezes significa revisiting past ideas, que revisitar ideias passadas, trends, or innovations tendências ou inovações, that feel futuristic again, faz com que você sinta um pouco futurista novamente. as if those past ideas Como se essas ideias do passado are something new now. são agora algo novo. So, Heritage says Então, a Heritage diz that Reagan used almost 60% of their recommendation de que Reagan aceitou aproximadamente 60% das recomendações that he used que ele usou in his first year. no seu primeiro ano. So this gave conservatives a model E isso deu aos conservadores um modelo for a big book para um grande livro that tells a new president what to do. que falaria para um novo presidente o que ele deve fazer. So after Donald Trump left office in 2021, Depois que Donald Trump deixou o gabinete em 2021, some of his former staff alguns dos seus secretários anteriores believed that Trump's first administration acreditavam que a primeira administração de Trump failed not because of his ideas, falhou não por causa de suas ideias, but because the government resisted him, mas porque o governo o resistiu. especially career civil servants E especialmente assistentes sociais de carreira, funcionários sociais de carreira, and less loyal appointees. e menos candidatos leais. So not so loyal candidates. Candidatos não tão leais. Candidatos não tão leais. So I don't know if it's the same in all the countries, Eu não sei se é a mesma coisa em todos os países, but here in Brazil we have something similar mas aqui no Brasil temos algo similar. to the career civil servants.
aos servidores, aos funcionários públicos. In Portuguese, we say something like public servants. Funcionários públicos em português. So the career civil servants, Os funcionários públicos de carreira they are long-term employees, são empregados de longo termo and they usually have no connection to the government que não costumam ter conexão com o governo in the idea of parties. na ideia de, falando em termos de partidos. So they are hired through exams São contratados através de provas rather than political appointment. e não por candidaturas políticas. And this is very important E isso é muito importante, because that's one of the things porque isso é uma das coisas that Project 2025 que o Projeto 2025 wants to end. quer finalizar. So David Graham, Então, o David Graham, the journalist, o jornalista, explains that this group decided explica que esse grupo decidiu that the only way to get the Christian, que a única forma de conseguir os cristãos, the Christian right-wing nation they wanted, a nação cristã de direita que eles queriam, was a carefully organized assault era um ataque muito bem organizado on the US government as it existed. Sobre o governo americano como ele existe agora. So in 2022 and 2023, Então, 2022 e 2023, under Heritage's new president, Kevin Roberts, o novo presidente da Heritage, o Neil Roberts, Kevin Roberts, they launched Project 2025, ele lançou o Projeto 2025 and they started writing a new mandate, e eles começaram a escrever um novo mandato, building the personnel list, construindo a lista pessoal, training courses, treinando cavalos, cursos de treinamento, and a day one playbook. num manual de instruções desde o primeiro dia. So the project is led by Paul Dance. Então, o projeto ele é liderado por Paul Dance He was a former Trump personnel official e ele era um servidor pessoal de Trump in his first mandate, no primeiro mandato dele. and Russell Vought, E Russell Vought, who was a former budget director of Trump e era um diretor de orçamento de Trump in his first term. no seu primeiro termo. And just a side note, Então, só uma coisa que à parte, he is the current budget director again. e ele é novamente o novo diretor financeiro novamente. And Russell Vought E Russell Vought is widely seen é amplamente visto as the main intellectual force behind Project 2025. como a principal força intelectual por trás do projeto 2025. So, Project 2025 has different purposes. On the surface, Project 2025 has different purposes. Então, esse projeto 2025 tem diferentes propósitos. On the surface and underneath the surface. Sobre o serviço e por trás... On the surface and underneath the surface. Ok, por cima da superfície e debaixo da superfície. On the surface, Sobre a superfície, the authors say their purpose o autor diz que o seu propósito is to prepare for the next conservative administration é preparar para a próxima administração conservadora and to advance positive change for America. e conseguir avançar em mudanças positivas para os Estados Unidos. They say they want to return the US E eles dizem que querem voltar aos Estados Unidos to its origins para suas origens and to fight what they call e lutar o que eles chamam
the long march of cultural Marxism through institutions. A longa marcha contra o marxismo cultural nas instituições. They also say their goal Eles também dizem que o seu objetivo is to deconstruct é desconstruir the administrative state. o Estado administrativo, In other words, em outras palavras, to cut back cortar novamente and control the permanent federal bureaucracy. para o controle, para novamente ter o controle da burocracia federal. More deeply, More deeply, profundamente, David Graham argues David Graham argumenta that the project que o projeto is a scheme é um esquema to massively expand the power of the president. para expandir massivamente o poder do presidente. So the project wants to Então, esse projeto, ele quer replace many neutral civil service positions substituir muitos servidores públicos neutros with political loyalists. com políticos leais. They want to make it easier Eles querem fazer que seja mais fácil to fire career officials. demitir servidores públicos. They want to tie the Department of Justice, Eles querem pegar o Departamento de Justiça, amarrar and the FBI e o FBI more directly mais diretamente. to the president's agenda. Eles querem então enlaçar o FBI mais firmemente com o gabinete do presidente, The agenda. com a agenda do presidente. And they want to use obscure offices E querem usar oficiais obscuros like the Office of Management and Budget, como o ofício de administração, E orçamento, and the Office of Presidential Personnel e também o escritório dos funcionários presidenciais to enforce para forçar ideological control o controle ideológico across the government. através do governo. The American Civil Liberties Union, A União Civil de Liberdade Americana, the ACLU, a ACLU, they are a civil rights group, são um grupo de direitos humanos and civis. they say this reflects an extreme Dizem que isso reflete um extremo white Christian nationalist ideology. de uma extrema ideologia branco-cristã, Aiming to reshape the US que tem o objetivo de remodelar os Estados Unidos into a Christian-defined nation. a uma nação definida como cristã. So they aim to reshape the US Então, eles têm o objetivo de remoldar os Estados Unidos into a Christian-defined nation em uma nação definidamente cristã, with many policies com muitas políticas that reduce protections for women, que reduzem as proteções às mulheres, LGBTQ people, às pessoas LGBT, immigrants, imigrantes and racial minorities. e minorias raciais. The ACLU A ACLU have an article tem um artigo dedicated to explain Project 2025. onde eles explicam o projeto 2025. And right at the beginning of this article, E bem no começo desse artigo, they say the following. eles dizem o seguinte: The ACLU a ACLU doesn't endorse não apoia or oppose ou se opõe candidates for elected office.
candidatos para ofícios eleitos. But we recognize Mas reconhecemos that the re-election of Donald Trump que a reeleição de Donald Trump as president como presidente will have immense implications for the future vai ter imensas implicações para o futuro of our, sorry, quote number 4, of our democratic norms, de nossas normas democráticas, institutions and processes. instituições e processos. In 2022, Em 2022, the Heritage Foundation, a Heritage Foundation, a conservative-leaning think tank, think tank de tendência conservadora, and 140 former Trump staffers e 140 ex-funcionários de Trump authored Project 2025, elaboraram o projeto 2025, a roadmap for how to replace the rule of law um roteiro sobre como substituir o Estado de Direito with right-wing ideals. por ideias de direita. So, to understand a little bit more about Project 2025, Para ser mais honesto sobre o projeto to understand more, para entender melhor o projeto 2025 and how it's being enacted, e em como foi feito, it's important to know the key people behind it. nós precisamos saber quais são as pessoas-chave por trás dele. The project has around 35 to 40 primary authors, O projeto tem aproximadamente 35 a 40 autores principais. we're not going to look at all of them, of course, A gente, obviamente, não vai falar sobre todos eles, but I'd like to give special attention to 5. mas eu gostaria de dar uma atenção especial para 5 deles. So we have Paul Dance. Nós temos Paul Dance, We have Russell Vogt. temos esse Russell Vogt, We have Kevin Roberts. temos Kevin Roberts, We have Roger Severino. nós temos Roger Severino And we have Ken Cuccinelli. e também Ken Cuccinelli. Cuccinelli. So we're going to start with Paul Dance. Então vamos falar primeiro de Paul Dance. Paul Dance is the director of Project 2025 Ele é um diretor do Projeto 2025 and a co-editor of Mandate for Leadership. e também co-editor do Mandato para a Liderança. He previously worked in Donald Trump's administration, Ele já tinha trabalhado no governo Trump, including in the Office of Presidential Personnel, inclusive no escritório do pessoal do presidente, which is the office that helps pick about 4,000 political appointees. que é o escritório que ajuda 4.000 To candidatos à presidência a It helps escolher. to pick, yeah. So that means he Isso significa que ele understands how to staff the government entende como apoiar ou trabalhar em um governo with loyal people. com pessoas leais. Graham describes him Graham o descreve as a classic MAGA como conservative um conservador da MAGA who felt that earlier Republican presidents que sentiu essa republicana earlier Republican presidents Presidentes republicanos anteriores, anteriores. presidências republicanas anteriores, yes, used too many establishment figures e usou muitas figuras do establishment and not enough true believers. E não suficientes pessoas que realmente acreditaram. e não pessoas que acreditavam de verdade. So, when we say establishment, Quando a gente fala establishment, these are the people in a society
significa as pessoas da sociedade or professionals ou profissionais who have influence que têm influência and power e poder and who usually do not support change. e que geralmente não apoiam a mudança. At Heritage, E a Heritage, Dan's job, o seu papel, Dan's job, Paul Dan's, Papel de Paul Dance. o papel de Dance was to coordinate the coalition era coordenar a coalição of more than 50 conservative groups de mais de 50 grupos conservadores to recruit future staff para recrutar futuros servidores and to help write the Day One playbook. e tentar ajudar a escrever o livro de instruções do primeiro dia de governo. In simple terms, E, em termos simples, his agenda a sua agenda was to make sure era para assegurar the next conservative president o próximo presidente conservador was surrounded by committed ideological appointees de que esse presidente estivesse rodeado de candidatos engajados ideologicamente, from day one, desde o primeiro dia. not by moderates Não por moderados or career officials who might resist. ou por servidores públicos que pudessem resisti-lo. Paul Dance describes himself Paul Dance se descreve as the classic MAGA voter, como o eleitor clássico do MAGA a disaffected son of a liberal e filho desafeiçoado de um liberal. I'm going to have to say it again because it's not going to make sense if I cut. So, a disaffected son of a liberal Catholic family Como filho desafeiçoado de uma família católica liberal who wised up que se fez sábio to the failings of Democrats através das falhas dos democratas and moved right. e se tornou da direita. So, Dance comes from a family Então ele vem de uma família of Democrats. de democratas. Then we have Russell Vought. E então depois nós temos esse Russell Vought. So, as I said, he was Donald Trump director of the Office of Management and Budget. Então, como eu disse, ele era diretor do escritório de Trump de manejo e orçamento, Which they call OMB. que eles chamam de OMB. He was in this position in his first term, Então, no primeiro termo de Trump, ele estava nessa posição, and as I said, he is again. e como eu disse, ele está ocupando essa posição novamente. So the OMB Então, a OMB is the office that helps the president é o escritório que ajuda o presidente, to write the budget é o gabinete que vai ajudar o presidente a escrever o orçamento and also quietly reviews e também faz revisões faz revisões em silêncio of almost every major regulation de cada regulação maior in the federal government. no governo federal. It is extremely powerful, É muito poderosa, even though most people embora muitas pessoas, a maioria have das never heard of pessoas, it. nunca escutaram dela. Votes religious views. Votam ideias religiosas. Votes, Russell votes. Vought, as ideias religiosas de Vought. So, votes religious views are essential to understanding his politics. São essencialmente para entender as suas políticas.
though he pays lip service to the tradition, e embora, could you repeat please? Sorry. though he pays lip service, Embora ele louve a tradição, lip service is like da boca para fora. ele da boca para fora, So he pays lip service to the tradition of separating church and state. então, embora ele fale da boca para fora sobre a separação entre igreja e Estado, He argues that Christianity ele argumenta que a cristandade should still have a great influence ainda deveria ter uma grande influência on the way the United States is governed. na forma como os Estados Unidos são governados. So after leaving the White House, Então, depois de deixar a Casa Branca, after Trump's first term, depois do primeiro mandato de Trump, he founded the Center for Renewing America. ele fundou o Centro de Renovação dos Estados Unidos. It's a conservative group, of course, É um grupo conservador, claramente, and he described their mission as the following. e ele descreve em sua missão como o seguinte: Quote number 5. The first priority ever of our organization a principal prioridade da nossa organização is to regain a notion in this country, é recuperar uma noção neste país, a consensus that we are not a secular country, um consenso de que não somos um país secular, that we are a Christian nation as founded. mas sim uma nação cristã, tal como foi fundada. That should be shared by everyone, Isso deve ser compartilhado por todos, even if they have religious liberty for another faith. mesmo que tenham liberdade religiosa para professar outra fé. So, Vogt has also said openly Então, Waltz também disse abertamente that he wants to put parts of the civil service de que ele gostaria de colocar partes do serviço público in trauma. em trauma, So they will obey the president's agenda. para que eles obedecessem à agenda presidencial. He calls the current situation Ele chama a situação atual the late stages of a complete Marxist takeover. como os últimos estágios de uma tomada de controle marxista. And says 2024 E diz que 2025, 2024 que 2024 would rival traria would rival 1776 776 a And- 1776 1860 in importance. competiria com 1776 e 1860 em importância. So in his mind, 2024 Em sua cabeça, 2024 would be very similar or as important as those years. seria muito similar ou tão importante quanto esses 2 anos. Does everyone know what happened in these years? Todo mundo sabe o que aconteceu nesses anos? So I will give the answer. Eu vou dar a resposta. 1776 1776 is the year of independence, é o ano da independência. and 1860 1860 is when Abraham Lincoln was elected. é quando Abraham Lincoln foi eleito. And the start of Southern secession E ele começou a sucessão do Sul, that set the stage for the U.S. Civil War. que deu início à Guerra Civil dos Estados Unidos. So in Project 2025, Então, no projeto 2025, Vogt pushes for the following: Waltz, ele apela pelo seguinte: concentrating more power in the presidency, concentrar mais poder na presidência,
using budget tools to control agencies, usar ferramentas de orçamento para controlar as agências and reinterpreting legal doctrines e reinterpretar doutrinas legais, like the unitary executive, como o executivo unitário, to justify stronger presidential control. para justificar um controle presidencial mais forte. So the unitary executive Então, o executivo unitário is a constitutional theory é uma teoria constitucional that says the US president que diz que o presidente dos Estados Unidos has sole centralized control tem tanto o poder centralizado over the entire executive branch sobre todo o poder executivo and all officials who exercise executive power. e todos os oficiais que exercitam o poder executivo, em todos os ofícios. Caesar has a question. César tem uma pergunta. Sorry, could you please repeat what you just said about that theory? Because I didn't take notes. Okay. Just to take notes. Você poderia repetir o que você falou sobre essa teoria? So the unitary executive Então, a executivo unitário is a constitutional theory é uma teoria constitucional that says the US president que diz que o presidente dos Estados Unidos has sole centralized control tem poder centralizado, exclusivo, over the entire executive branch sobre todo o ramo executivo, and all officials em todos os funcionários who exercise executive power. que exercem o poder executivo. So vote is very important Então, ele é muito importante, o voto, because he combines porque ele combina a strong Christian nationalist worldview uma visão de mundo cristã nacionalista very strong muito forte, with deep knowledge com deep knowledge of how to use budgets and regulations e um profundo conhecimento de como usar orçamentos e regulamentos to enforce that worldview para forçar essa visão de mundo across the government. em todo o governo. I have how much time left? 3 minutes. 10 minutes? Okay. So, Kevin Roberts Kevin Roberts is the president of the Heritage Foundation é o presidente da Heritage Foundation and effectively the political leader behind the project. e efetivamente o líder político por trás do projeto. He wrote the foreword to Mandate for Leadership. Ele escreveu o esboço, o prefácio do Mandato para a Liderança, Called A Promise to America. chamado Uma Promessa para a América. And he frames Project 2025 E ele vê o projeto 2025 as the next step como próximo passo after the Reagan Revolution. depois da Revolução Reagan. So in his foreword, Então, no seu prefácio, he wrote the following, ele escreveu o seguinte: and this is quote number 6 for the translators. 44 years ago, há 44 anos, the United States and the conservative movement were in dire straits. os Estados Unidos e o movimento conservador encontravam-se em uma situação desesperadora. Both had been betrayed by the Washington establishment Ambos haviam sido traídos pela classe dominante de Washington and were uncertain whom to trust. e não sabiam em quem confiar. Both were internally splintered and strategically adrift. Ambos estavam internamente divididos e estrategicamente à deriva. Worse still, Pior ainda, at the moment of acute vulnerability and division, naquele momento de extrema vulnerabilidade e divisão,
we found ourselves besieged by existential adversaries, Nos vimos cercados por adversários existenciais, foreign and domestic. tanto estrangeiros quanto domésticos. The late 1970s O final da década de 1970 were by any measure a historic low point for America, foi, sob qualquer ponto de vista, um ponto baixo histórico para os Estados Unidos and the political coalition dedicated e para a coalizão política dedicada to preserving its unique legacy of human flourishing and freedom. a preservar seu legado único de prosperidade humana e liberdade. Today, Hoje, America and the conservative movement are enduring an era of division and danger akin to the late 1970s. Hoje, os Estados Unidos e o movimento conservador estão passando por uma era de divisão e perigo semelhante ao final da década de 1970. Yet, students of history will note that, No entanto, os estudantes de história notarão notwithstanding all those challenges, que, apesar de todos esses desafios, the late 1970s proved to be the moment when the political right unified itself o final da década de 1970 provou ser um momento em que a direita política se unificou e unificou o país, in the country and led the United States to historic political, economic, and global victories. levando os Estados Unidos a vitórias políticas, econômicas e globais históricas. So it was in early 1979 Foi no início de 1979 the Heritage launched the Mandate for Leadership project. que a Heritage lançou o projeto Mandato para a Liderança. Mandate for Leadership was published in January 1981, Esse Mandato para a Liderança foi publicado em janeiro de 1981, the same month Ronald Reagan was sworn into his presidency. o mesmo mês em que Ronald Reagan assumiu a presidência. By the end of that year, No final daquele ano, more than 60% of its recommendations had become policy. mais de 60% das recomendações do livro haviam se tornado políticas públicas. And Reagan was on his way to ending stagflation, reviving American confidence and prosperity, and winning the Cold War. E Reagan estava a caminho de acabar com a estagflação, restaurar a confiança e a prosperidade dos Estados Unidos e vencer a Guerra Fria. The bad news today A má notícia hoje is that our political establishment and cultural elite have once again driven America toward decline. A má notícia hoje é que a nossa classe política e nossa elite cultural mais uma vez levaram os Estados Unidos ao declínio. The good news is that we know the way out. A boa notícia é que sabemos como sair dessa situação, Even though the challenges today are not what they were in the 1970s. embora os desafios atuais não sejam os mesmos da década de 1970. Conservatives should be confident that we can rescue our kids, Os conservadores devem ter confiança de que podemos resgatar nossos filhos, reclaim our culture, recuperar nossa cultura, revive our economy, reviver nossa economia and defeat the anti-American left e derrotar a esquerda anti-americana, at home and abroad. tanto em nosso país quanto no exterior. We did it before, we'll do it again. Já fizemos isso antes e faremos novamente. Then he goes on to say that this book Então, ele continua dizendo que esse livro is the work of the entire conservative movement é o trabalho de um movimento conservador inteiro and that the movement's promise, e que a promessa do movimento can be summed up in 4 fronts pode ser sumarizada em 4 frentes that we have seen here already. que vimos aqui já. So to restore the family Então, restaurar a família and protect the children, e proteger as crianças, dismantle the administrative state, desmantelar o Estado administrativo, defend national borders and sovereignty, defender a soberania nacional e as fronteiras nacionais and secure God-given individual rights. e assegurar os direitos individuais dados por Deus.
which is what the Constitution calls o que a Constituição chama de the blessings of liberty. as bênçãos da liberdade. He also says the following, E ele também diz o seguinte: quote number 7. What makes these 4 pieces of the conservative promise so valuable to the next president o que torna essas 4 promessas conservadoras tão valiosas para o próximo presidente is that they cut through superficial distractions é que elas vão além das distrações superficiais and focus on the moral and foundational challenges e se concentram nos desafios morais e fundamentais America faces in this moment of history. que os Estados Unidos enfrentam neste momento da história. This was one of the secrets of conservatives' success Esse foi um dos segredos do sucesso dos conservadores in the Reagan era, na era Reagan, one our generation should emulate. algo que nossa geração deveria imitar. In other places, Roberts has said, Em outros lugares, o Roberts disse we're in the process of the Second American Revolution, que estamos no processo da Segunda Revolução Americana, which will remain bloodless. em que vamos ficar sem sangue. Sem derramamento. There Sem won't be blood, like they won't Em kill que each sem other. derramamento de sangue, If the left allows it to be. se é assim que a esquerda... Se a esquerda permite, Gente, deixa eu terminar. Se a esquerda quiser assim, permitir assim. That kind of language Esse tipo de linguagem tells us his agenda is not small. diz que a sua agenda não é pequena. He sees Project 2025 Ele vê o projeto 2025. from which part? Okay. Okay. So I'm going to repeat for the translators here. So Robert says, O Roberts diz: we are in the process of the Second American Revolution, estamos no processo da Segunda Revolução Americana, which will remain bloodless, em que vai haver derramamento de sangue. if the left allows it to be. Se a esquerda assim o permite. That kind of language Esse tipo de linguagem tells us that his agenda is not small. diz que a sua agenda não é pequena. So that kind of language tells us his agenda is not small. He sees Project 2025 Ele vê o projeto 2025 as a fundamental remaking como um refazer fundamental of American government do governo americano and its society e sua sociedade, along conservative Christian lines. em linhas conservadoras cristãs. We still have to look at Roger Severino and Ken Cuccinelli. Nós ainda temos que falar sobre Roger Severino e Ken Cuccinelli. And they are very focused on gender and immigration, E eles estão bem focados em gênero e imigração. but we don't have any more time right now. Mas agora já não temos tempo. So we'll continue on my next presentation. Então vamos continuar na minha próxima apresentação. It's also my idea in the next presentation Também é a minha ideia na próxima apresentação to look at how much of Project 2025 olhar para o quanto de projeto 2025 has already been implemented já foi implementado, since we are already in 2026 desde que já estamos em 2026 and we have seen a lot of things happen e que in já the vimos last year. muitas coisas acontecendo no ano passado. So let's close with a prayer. Então vamos encerrar com oração. Dear God, Querido Deus, we thank you for the moment that we had, te agradecemos pelo momento que tivemos and we thank you that we can see through history e te agradecemos porque podemos ver através da história what has happened, o que aconteceu, what is happening, o que está acontecendo and with that know what will happen. e também o que vai acontecer. And by doing so,
E fazendo isso, we can prepare ourselves podemos nos preparar for the coming events. para os eventos que estão por vir. Be with us for the rest of the day Esteja conosco no resto do dia and with the next presentations as well. e também nas próximas apresentações. We ask you in Jesus' name. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amen. Amém.